Encontraste a casa dos teus sonhos ou o investimento da tua vida, mas não tens possibilidade de o comprar, mas também não queres perder para outra pessoa? Talvez o comprador esteja disponível para fazer um contrato de promessa com reforço de sinal. Ou seja, tu envias o sinal, ele encaixa esse valor e fica à espera do restante. E tu vais pagando uma quantia mensal, como se fosse uma renda, mas sem ser. No fim desse período, tu chegas ao final com menos dinheiro para pedir ao banco. Parece simples, não é? Mas a verdade é que isto é mais complexo do que parece. E se fosse fácil, toda a gente fazia isto. Vamos ver agora o que é que está por trás desta estratégia, porque há vantagens, mas também pode haver armadilhas, e tu tens de estar atento para isto. Bom, neste vídeo vamos abordar exatamente aquilo que é um contrato de promessa com reforço de sinal, ou seja, quando é que faz sentido para o vendedor e para o comprador fazer este tipo de contrato, ou este tipo de acordo, porque eventualmente pode fazer sentido fazer mais sentido para o comprador e menos para o vendedor, mas em alguns cenários o vendedor pode estar disponível para este acordo, ok? E isto pode funcionar tanto para quem queira efetivamente a casa, como falamos no início, a questão de ser a casa dos teus sonhos ou um investimento que não queres perder, mas também pode ser eventualmente para cedências de posição. Ou seja, nós alongamos o prazo do contrato de promessa para conseguirmos, naquele período, arranjar alguém que compre a nossa posição, ok? Então, iniciando, diferente do arrendamento com opção de compra, ou seja, antes, no site, genua.pt, nós temos lá um artigo, aliás, a falar sobre o arrendamento com opção de compra, que parece ser parecido, mas tem algumas diferenças. E é aqui que vamos ver isso. Este artigo segue uma sequência do artigo relativo ao arrendamento com opção de compra, pois estes dois são muitas vezes confundidos, no entanto, merecem o seu destaque em particular. Okay? Para quem tiver dúvidas, no final, ou mesmo agora, pode ir ver o artigo que vou deixar aqui no link do arrendamento com opção de compra, ok? Nota as diferenças para que possas aplicar com clareza. O CPCV com reforço de sinal é um contrato de promessa de compra e venda, como estamos habituados a ver, com as cláusulas que conhecemos, no entanto, tem peculiaridades. A maior é o pagamento repartido no tempo de um reforço de sinal acordado no contrato de promessa, ok? No fundo é, contrato de promessa, alongamos o prazo, que geralmente vemos os 90 dias, vemos os 60, alongarmos para meio ano, para um ano, eventualmente, em que durante esse ano ou durante esse meio ano vamos fazendo pagamentos, ok? E reforçamos o sinal a dar, para depois chegarmos ao final desse meio ano ou desse um ano e fazermos a escritura já com um menor montante do que aquele que estava acordado no início. Reforço de sinal. Geralmente, no momento da celebração do contrato de promessa, o promitente comprador efetua o pagamento do sinal como garantia e não ocupou o imóvel de imediato, apenas após a escritura. E na mesma lógica, o contrato de promessa com reforço de sinal pode ficar acordado a ocupação apenas na escritura. Ou seja, geralmente o que é que nós vemos? É a questão de assinamos a escritura e ocupamos o imóvel, ok? Vamos ver mais à frente se isto acontece neste cenário ou não. No entanto, caso acordado entre as partes, o comprador, após a celebração do contrato de promessa e o pagamento do sinal, geralmente entre os 10% e os 20%, pode ocupar o imóvel e compromete-se a pagar um montante que pode ser mensal, que irá corresponder ao reforço do sinal, que vai parecer uma renda para as duas partes, mas que não devemos confundir, ok? Ou seja, no fundo, aqui estamos a dizer que acordado pode ocupar o imóvel, ok? Isto, claramente, que há mais risco para o vendedor. Mas vamos ver mais à frente quais são as vantagens e as desvantagens nesta operação. Vamos ver um exemplo. Caso o valor da venda do imóvel seja 200 mil euros e a compra seja para a habitação permanente, podemos provavelmente ver um sinal acordado entre as partes, referentes a 10%, ou seja, 20 mil euros, e este montante é pago na celebração do contrato de promessa. Caso haja lugar a reforço de sinal, poderá ficar acordado entre as partes que o promitente comprador compromete-se a pagar um valor mensal de 1.000 euros, né, por mês, por exemplo, durante 2 anos. Assim, no final dos 2 anos e no dia da escritura, o valor que o comprador terá de ter disponível não é os 180 mil, ou seja, os tais 200 menos os 20 do sinal, mas sim 154 mil, que é os 200 mil menos os 20 mil da entrada, menos os 1.000 vezes 24 meses. Ok? 154 é menos de 180 e isto vai afetar o quê? O financiamento se eventualmente existir. Ou seja, não tem que pedir ao banco 180 mil, só tem que pedir ao banco 154 mil. Quais são as vantagens e as desvantagens desta operação? O último pormenor descrito destaca-se por ser uma grande vantagem para o comprador, pois terá um menor valor a pagar no momento da escritura e eventualmente um menor valor de financiamento, como falamos. No modo financeiro, esta solução permite ao investidor garantir a compra desse negócio
com o contrato de promessa e não descapitalizar de imediato o total montante acordado da venda, recorrendo-se ao pagamento de reforço final por um período acordado. Ok? Isto, no fundo, é a questão de não temos que avançar já com o montante global, mas podemos ir faseado. Ou seja, não temos que descapitalizar a nossa conta no momento da escritura do contrato de promessa. Durante o período de pagamento do reforço final, o comprador tem tempo para recorrer ao empréstimo menor, fazer obras do imóvel com esse capital, aguardar que o outro investimento seja concretizado, entre muitas outras opções. Pronto, como tínhamos visto. Ainda, relativamente a vantagens e desvantagens. Para o vendedor, destaca-se uma desvantagem visível ao olho nu, que será aguardar pelo valor da venda durante o tempo acordado. No entanto, poderá existir vendedores que estejam disponíveis para esperar. É a questão de só vamos receber o valor total do imóvel, ou seja, já temos o nosso imóvel vendido não, mas ocupado pelo comprador, só que ainda não recebemos o montante total. Isso eventualmente pode afetar o vendedor negativamente. Voltando ao exemplo anterior, não podemos esquecer que o valor de escritura será 200 mil e os impostos associados à transação serão sobre esse valor, ok? Ou seja, os impostos são sobre o valor total do imóvel. Nas particularidades de haver a ocupação de imóvel após o contrato de promessa, o comprador terá de pagar o IMT no contrato de promessa, apenas se a habitação for para a habitação própria secundária, ficando o pagamento do imposto de selo para a celebração da escritura. Okay? É um pormenor desta operação. Okay? E pronto, e finalizamos. É realmente uma operação vantajosa para quem encontra um investimento muito bom ou para quem encontra a casa dos seus sonhos ou a casa ideal que anda há muito tempo à procura e que não tem possibilidade de comprar, negociando ou fazendo este acordo com o comprador, com o vendedor, aliás. Claro que o vendedor aqui tem menos vantagens relativamente ao comprador, mas pode estar disponível para isso, ok? E é uma questão também de propor, que muitas vezes não acontece porque as pessoas também não sabem que o podem fazer, ok? Fica aqui descrito este tipo de operação. Visitem o website jano.pt e obrigado por verem.